E voltamos para o terceiro vídeo da série CB Leopoldina, o retorno. Trata-se de uma Honda CB 450 no modelo Custom, e do ano de 1984. Aí está a CB Leopoldina, pertence ao nosso querido irmão Luciano, ele é de Carapicuíba, São Paulo. Pois é, e está ela aqui, né? Estamos dando continuação ao segundo vídeo, né? Onde nós tiramos o propulsor, né, dessa bela motocicleta, né? Ela está aqui, o propulsor, olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui, tá aqui, olha, bonitão, né? Estava, né, para os irmãos recordarem aí, né? É só pegar aí o vídeo também anterior, mas para nós lembrarmos, ela estava apresentando, né? Nós fizemos a substituição da bomba de óleo, que é essa aqui, ó, por conta da lubrificação, né? Ela não ficou assim, né? Ela estava apresentando baixa lubrificação, baixa pressão no sistema de óleo, né? De lubrificação do propulsor, e com isso ela começou a apresentar um barulho muito irregular. A princípio pensávamos que estavam nos pistões, né? Mesmo escutando ali, pondo ali os equipamentos certos, né? Corretos, né? O estetoscópio, tudo, buscando a origem do barulho, né? Isso superficialmente, né? Não conseguimos ali, pensamos ali a princípio que estava batendo saia, né? Coisa que, se olhar aí no vídeo anterior, não conseguimos constatar, né? Tivemos então que soltar o propulsor, né? Fizemos a substituição da bomba, não melhorou o barulho, né? Continuou, persistiu, então desmontamos, né? Junto com o nosso querido irmão, falando com o irmão, né? Conversando, ele autorizou, nós desmontamos o propulsor para buscar a origem do barulho. Pois e não é, por incrível que pareça, não é os pistão, não está batendo saia, não está com folga nas bielas, nas bronzinas e vira-brequinha, essas coisas, não tá aqui, ó, tá testado tudo direitinho. Bom, né, aferido esse problema, constatamos ali que está, né, com as válvulas ali empenada, né? Constatamos isso, né? As válvulas, as duas de escape e as 4 de admissão, né? Tinha um pouquinho só de carbonização nos dutos das válvulas, né? Coisa que uma lavagem química, né, resolve sem problemas, né? Legal, né? Estava normal, não estava nada excessivo, né? Bom, mas atualizando aí os irmãos com a informação, as válvulas, né, estão ali empenadas. Por quê? Por que aconteceu isso, né? Vamos teorizar, né? Vamos teorizar para poder entender o problema. Olha o Gabriel aí, ó. Dá um tchau para os irmãos aí, Gabriel. Então, vamos teorizar. Bom, a explicação, né, a explanação. Por conta da bomba, o que acontece com a bomba de óleo? O que acontece com a bomba de óleo? Que foi substituída por uma até da indústria brasileira, nacional, de boa, né, de boa qualidade, marca Procate, nacional, né? Bom, então o que acontece? O que aconteceu, né? Teorizando. Bom, por conta dos anos, porque esse motor nunca foi aberto, agora que nós abrimos. Bom, o que se sucede? Há mais de 40 anos de uso, é claro, natural, normal, que esse componente venha a ter desgaste. Pois
nas engrenagens internas que promovem ali, né, a pressão do sistema de óleo. Bom, sabendo disso, 40 anos de uso, ela desgastou, a pressão abaixou e sobreaqueceu o sistema de lubrificação. Por quê? Porque sabemos que o óleo lubrificante do motor, seja lá de automóvel, de motocicleta, coisas assim dessa natureza, sabemos que o óleo lubrificante ele não tem só a função de lubrificar as peças móveis internas do motor. Pois é, entendeu? Ela também serve para ajudar na refrigeração de todo o sistema e também para a limpeza interna dos componentes. O óleo lubrificante, principalmente os de hoje em dia, que tem tecnologia, né? Tem uma tecnologia agregada nos óleos lubrificantes, né? Tem ali anti-atrito, vários aditivos, né? O próprio, no caso da motocicleta, a parte de embreagem, né? Bom, então o lubrificante sabemos que tem ação detergente para manter as peças internas móveis limpas, para manter todo o sistema limpo e também lubrificado para evitar, né, com o anti-atrito, né, aditivo de anti-atrito, evitar que as peças se desgastem com maior facilidade, né, evitando assim, né, alongando assim o período, né, de utilização do propulsor, das partes, né, em si envolvidas. Bom, e vamos falar da parte de refrigeração. Sabemos que é um motor, né, no caso aqui das clássicas, das Hondas CB400, 450, né, CBR 450, CBX 750, e as modelo K, as CB 750, 550, 400K, né? Todas são refrigeração a ar. Então ela precisa que o ar se movimente através das aletas para fazer a transferência de calor e com isso trabalhar o propulsor trabalhar numa temperatura de trabalho razoável. É claro que os motores mais novos, de motocicletas mais novas, existem sistemas mais eficientes de dissipação da temperatura, que é o sistema que é líquido, né? A refrigeração líquida. Mas no caso dessas aqui, mais clássicas, ela depende de fatores externos e internos, né? O externo, o ar passando entre as aletas dos cilindros, do cabeçote, né? O ar pegando nas partes de carcaça do motor, do propulsor. Então precisa disso para fazer a transferência de temperatura do material com o ar e para poder trabalhar, ter um regime de trabalho ali mais ou menos tolerável. Bom, o que acontece se você não tiver óleo suficiente na linha ou passando pelo propulsor, sabendo que esse óleo ele vai aquecer e vai, além de esquentar, levar o motor para a temperatura de trabalho, ela também vai manter tentar estabilizar essa temperatura. Pois é meio complexo, é meio técnico essa linguagem, mas tenho que promover isso, né? Tenho que falar sobre isso. Bom, então o que se sucede? Se tem pouco óleo ou a pressão é insuficiente para fazer o óleo circular dentro do motor, é lógico que vai aumentar a temperatura de trabalho desse propulsor. Vai aumentar. Que no caso das motocicletas, normalmente as carcaças ali, elas são feitas de liga de alumínio e dilatam e retraem com maior facilidade, né? Diferente de um sistema automotivo, de carro, de automóvel, né? Que tem ali o sistema, tem ali a refrigeração líquida e mantém a temperatura mais estável. Tá bom? Tá. Então, sabendo disso, o que se sucede? Quando passa pouca pressão nesse sistema, ele faz o propulsor aquecer muito mais do que aquilo que é normal ou recomendável.
E com isso pode afetar diretamente as partes internas móveis, que foi o caso aqui, foi atestado das válvulas que empenaram. As válvulas, tanto de admissão quanto a de escape, estão na retífica nesse momento para serem substituídas. Pois é, tá bom? Então vão ser substituídas as válvulas porque aferimos isso e vimos que ela chegou a afetar por conta da alta temperatura do propulsor, afetou as válvulas e também ovalizou os cilindros, que foi verificado através do súbito, né? Isso na retífica, levamos ali na retífica, eles fizeram toda a metrologia, né? Fizemos aqui e fizemos lá também, né? E atestamos isso. Então, só para aqui efeito de informação para os irmãos, né? Já que abrimos, né? Tivemos que abrir o propulsor para ver a origem do barulho irregular, né? E constatamos isso. Então o cabeçote está lá para ser substituído as válvulas, né? Também ali aproveitar e fazer ali uma descarbonização, né? Um banho químico na peça, tá bom? Então ela está sendo ali devidamente reparada. No caso dos cilindros que pegaram uma certa ovalização, vai ser ali devidamente retificado, né? Para tirar, né, um pouquinho dessa ovalização, já que já abrimos o propulsor, né? E isso se deu por conta da alta temperatura de trabalho, né? E por que atingiu essa temperatura em demasia? Por causa do baixo fluxo que a bomba de óleo promoveu. Um baixo fluxo de óleo, sabendo que o óleo também age para poder fazer a refrigeração do motor, né? Tanto é que no caso da 450 ainda tem, além do óleo, né? Ainda tem o radiador do óleo que ajuda a resfriar o óleo. Olha aqui o radiador, que ajuda justamente a resfriar o óleo e ajudar a atuar de forma mais consistente no sistema de arrefecimento da motocicleta, tá bom? Então, dado essa explanação, essa explicação, né, não temos como fugir disso, vai ter que ser feito esse serviço. Nosso querido irmão já está ciente, né? Bom, então tá lá, vamos esperar. Esse motor, esse propulsor, foi devidamente, ele estava muito limpo, ele estava bem limpo, né? Mas nós temos que aferir, né? Desmontar todo ele, né? Não teve jeito, teve que abrir a parte de baixo também, né? Tivemos que aferir para ver se tem algum sinal aqui de barulho, alguma peça deslocada, alguma engrenagem desgastada, né? Olha aqui no caso aqui a do câmbio, né? Ó, alguma coisa que venha promover esse barulho, né? Vai ter que ser substituído, né? Toda vez, né? Isso já fica aqui de dica para todos os irmãos, hein? Olha, vale o like aí, deixa o like aí, irmãos. Bom, toda vez que se desmonta um propulsor, temos que substituir o quê? Olha, tá aqui há mais de 40 anos. Olha aqui, ó. Olha aqui, temos que substituir, ó, retentor do eixo do pinhão. Temos que fazer a substituição. Abriu? Tem que fazer. E tivemos que abrir. Não achamos nada que estava promovendo o barulho, a não ser um outro detalhe que eu já vou mostrar a seguir. Mas temos que trocar, olha, tá vendo? Temos que colocar aqui uma original. Aqui não pode ser paralelo, tá bom? E também o olha aqui, ó, do virabrequim. Olha, tá vendo? Ó. Não podemos usar esse, porque se usarmos essas peças, pode ocorrer vazamento, porque ela está aqui há mais de 40 anos, né? Ela já deformou e já, né, se ajustou aqui nesse propulsor, nessa carcaça, né? Nas duas carcaças, a superior e a inferior. Olha a inferior ali, ó, ali debaixo da motocicleta, tá vendo? Devidamente limpa também, lavada e limpa. Olha ela aqui, olha a carcaça inferior. Pois é, tá aqui.
Mostra por dentro dela como é que tá. Já tá lavada, já usamos aí o H7, depois o irmão tem que repor, que nós usamos aí, tá? Então ela tá aqui, ó, bem limpa, olha a parte do peão, eita, pra tirar 40 anos de graxa, aí de graxa velha, olha aí, tá vendo? Aqui o alojamento, ó, do retentor do pinhão, alojamento do retentor do virabrequim, mas tá tudo aí devidamente lavado, limpo, olha aí, né? Vamos mostrar as peças internas e já deixar ali de aviso. Olha, tá vendo? Eu sempre falo sobre isso. Essa é a mola que faz a pressão no filtro de óleo. Olha aí o filtro de óleo. E essa aqui do meio, o pessoal chama de parafuso, na verdade ela não é um parafuso. Ela tem a rosca de parafuso, olha aí. Mas ela é uma válvula bypass que controla justamente a pressão interna do óleo. Ela é uma válvula, ela não é um parafuso. Tá bom? Fica aí, né? Porque os irmãos falam, o parafuso do filtro de óleo. E você até às vezes pesquisa lá na internet para fazer a substituição, para fazer uma compra, e tá lá, parafuso do filtro. Tá errado. Isso é uma válvula bypass que controla a pressão do óleo. Olha lá, mostra dentro, por dentro tem uma mola, tudo, ó, tem um sistema. Olha, não sei se dá para aparecer. Olha, tem um sistema aí dentro de regulagem do fluxo de óleo. Bom, vamos voltar. Pode soltar todas as peças. O que acontece? Ela tem que ter uma arruela de calço. Mostra aqui, pega uma arruela aqui em cima. Ela tem uma arruela de calço que vai aí. Pois é. Essa arruela. Essa arruela de calço. Mostra como que ela é colocada. Cadê? Mostra aí, pega a tampinha do cárter, né? Olha, mostra a tampa do cárter. Essa é a tampa do cárter. O cárter é aqui, ó. Do filtro de óleo. Olha como ela é colocada. Primeiro, ó, aí ela entra sob pressão, tem que trocar. Mostra o O-ring que tem que trocar. Ó, os irmãos, quando está sem pressão, esse O-ring, tem um O-ring de borracha, olha, essa informação vale o like aí, irmãos. Ó, tá vendo esse O-ring? Tem que ser substituído toda vez que ele tiver com sinais de desgaste ou, encaixa aí, ela tiver sem essa pressão, ó. Ela tem uma pressão, né? Nossa, essa tá com bastante até. Olha aí. Ela tem uma pressão para aplicação. Já entrou? Já entrou. Se tiver sem pressão, vai dar vazamento. Então tem que ser substituído, tá? Então os irmãos da graxa aí, que estiverem aí manipulando, fazendo esse serviço, né? Trabalhando nesse tipo de serviço, lembre-se de se atentar a esse componente, o O-ring, porque ele não está à toa aí. Bom, em seguida se coloca a mola, essa mola que vai fazer a pressão correta no filtro de óleo para ela se ajustar nessa área do cárter. Bom, mas podemos notar, mostra a mola de novo, eu sempre mostro nos vídeos, olha como que ela é cortante, olha, mostra direitinho aí, isso, olha, ela é cortante. Se não tiver essa arruela de calço, pois mostra a arruela de novo, põe aí. Se não tiver, ela vai cortar a guarnição, olha aí, ó, mostra a guarniçãozinha de borracha do filtro de óleo, mostra, põe o dedo em cima, olha, ela corta. E se ela cortar aí, pode dar passagem de óleo falsa. Ela vai passar por aí e o elemento filtrante não vai cumprir o papel dele, a função dele, que é filtrar o óleo. E portanto, vai acontecer o quê? Vai desviar a passagem do óleo e ele vai passar fora do filtro, mandando assim o óleo contaminado, sujo, com alguma impureza para as peças internas do propulsor. Você vê a importância dessa arruela? Mostra a arruela de novo. E agora coloca esse aí. Isso. Filtro de óleo. Temos que substituir, viu? Porque já está contaminado, já colocamos mão e tudo mais. Pá. Então essa peça vai ser substituída, vai ser requisitada para o nosso querido irmão Luciano e vamos providenciar isso. Assim como o H7 que eu gastei aqui, né? Que era até de outro irmãozinho, depois eu tenho que repor.
tá bom? Porque quando se desmonta um propulsor desse aqui, eu lavo ele completamente. Olha aqui, olha a limpeza. Todos os componentes passam por essa lavagem. Eu aqui peço isso. Todos os componentes passam por lavagem. Esse aqui é porque temos que substituir 2 parafusos. Já volto aqui. Olha a limpeza, separadinho, São os parafusos que prendem a carcaça inferior na carcaça superior. Já estão lavados. Olha aqui, todas as peças estão devidamente lavadas, limpas, descontaminadas, né? Bom, então tem até um resquício de óleo aqui, porque nós, quando montamos, lubrificamos as peças, né? Claro, né? Já aferimos aqui, a importância de se abrir o motor, né? Tá tudo em ordem, mas aferimos, né? E para não ficar na dúvida de algum componente aqui que apresenta algum desgaste, porque se apresentou algum problema, acontece que nem aconteceu aqui com o cabeçote e com o cilindro, vai para o devido reparo, para o devido conserto. E voltando lá no óleo, vamos voltar lá no óleo, no filtro de óleo. Bom, então inclusive o irmão não tem essa peça, essa peça aqui, mostra a arruela, ele não tem, essa peça não se acha mais, A última aí que eu consegui comprar, inclusive na Rondasa, deixa eu dar um abraço aí pro irmão Darcio, lá da Rondasa. A última é cara, hein? É carinha, porque é uma arruela que não é padrão. Você não encontra aí em loja de parafuso. É uma arruela específica, de uso específico. É uma arruela de calço. E ela custava aí acima de R$30. Sem contar frete. No Mercado Livre ou no Darcio, né? A última que eu peguei não acha mais. Não acha no Mercado Livre, não acha em lugar nenhum. Bom, um irmão nosso aqui, que é cliente aqui, é o nosso irmão proprietário da CB Sakura, da restauração. Ele mandou fazer, tá aqui, vamos ver aqui, olha, ele mandou fazer essas arruelas em aço inox, olha aí, não é barato não, né? Mas é necessário. Aqui eu não deixo os irmãos saírem, porque é assim, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, né? Os irmãos entenderem como que é a labuta, o trabalho, o empenho que nós depositamos nessas motocicletas clássicas, que não tem somente um valor comercial, financeiro agregado nelas, tem um valor sentimental. Pois é. E sentimento, como eu sempre digo, não tem preço. Não tem preço sentimento. Você não consegue vender. Eu vou vender o sentimento. Consegue vender? Não. Bom, então nós mexemos aqui com sonhos, com sentimentos. Entenda a importância de cada motocicleta que entra aqui. Por isso que ela tem esse cuidado, essa limpeza, esse tratamento, esse carinho que dispensamos aqui nessas clássicas. Olha aí. Olha aqui, tá vendo? Olha aqui. Bom, então eu quero dizer para os irmãos que quando eles trazem aqui no portão, quando chega aqui, ou trazem, ou mandam trazer aqui nesse portão, daqui pra cá, ela passa a ser minha. Ela passa a ser minha. Tá sobre minha responsabilidade. E os cuidados dessas, né, vão ser realmente feitas. Todo cuidado, tudo que elas precisam para poderem desempenhar o papel correto delas, aqui vai ser feito. Não escapa nem um detalhe, nem um parafuso. Quando os irmãos começam a ficar lá chorando, aqui não vai dar para ir, vai estragar. Porque ela não vai sair daqui como deveria sair, como de fábrica, ou até melhor. Então, quando elas entram aqui, elas são minhas, estão sob minha responsabilidade e meus cuidados. Quando ela sai, volta a pertencer aos irmãos. Mas agora aqui, ela é minha. Ela é minha e ela vai ter que receber o cuidado, o devido cuidado
o cuidado correto, o cuidado certo, o cuidado oportuno. Pois é, entendeu? Não tem jeito, não tem como os irmãos escaparem. Por isso é difícil, né? É difícil eu dar preço de peças, né? Eu estava até comentando com o nosso querido irmão Luciano. Irmão Luciano, às vezes os irmãos falam, a minha mão de obra eu sei quanto é que eu cobro. É aquilo e aquilo é X e pronto. Agora, sobre peça, é difícil, porque hoje ela está um preço, amanhã ela está outro. Hoje ela precisa de um parafuso, amanhã ela pode precisar de 2 parafusos. Hoje ela está apresentando um problema. Abriu o motor, a gente atesta, vê que tem desgaste em outra parte, em outra área. Vai ter que fazer, não tem como. Vai deixar agora desmontado, tudo desmontado aí? Não pode, né? Então, ainda bem que os nossos queridos irmãos compreendem essa ação. Mas, voltando ao caso, temos que pôr uma arruela aí, ó. Olha aí, o irmão fez, tá aí para vender. Agora temos, né? Não só essa arruela, que é difícil de achar, impossível, não se acha mais, essas arruelas, e ele mandou fazer aqui de inox ainda, olha, o homem. Se você manda fazer 100 arruela, é um preço. Se você manda fazer 1000 arruela, é outro, por causa da quantidade. Assim é a peça, as peças, qualquer peça de motocicleta. A peça é cara, porque eles produzem pouco. Olha, a peça tá barata, porque produzem a granel. Existe uma grande discrepância e diferença entre peças da linha, né, de motocicleta e da linha automotiva, de automóveis, de carro. Mas é mais barato para fazer uma retífica. Realmente é muito mais barato. Porque quantidade, né, acaba, né? Se você vai num atacadista, você vai comprar uma laranja, é um preço. Se você comprar 10, a unidade vai acabar saindo mais barata. Então, como tem muito mais automóvel do que motocicleta, então é claro que a manutenção das motocicletas é bem superior, bem mais cara do que a de automóvel. Tá bom? Só para os irmãos entenderem, né? Bom, o irmão também mandou fazer aqui outras arruelas que não se acha. Essas aqui são as arruelas também feitas em aço inox, olha, de caixa de direção. Essa aqui, ó, vai na caixa de direção, ela vai aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Aqui, não se acha mais, ó, mas ela vai aqui, ó. Juntamente com uma arruela de borracha que faz ali a vedação da parte dos rolamentos da caixa de direção. Não se acha mais essa arruela, inclusive a própria dele estava faltando. E agora já temos, né? Então os irmãos precisando, olha, temos aqui para venda, para comercialização, tá bom? Uma coisa dessa que a pessoa pensa que é insignificante, né? Eu mesmo não monto, ó, eu não monto a motocicleta sem uma arruela dessa aqui, sem o filtro de óleo. Bom, voltando então ao assunto do filtro de óleo. Tá extenso, mas eu tenho que explicar. O que acontece? O pessoal vai trocar o óleo, pega aí, ó. E o que acontece? Por causa do aquecimento dessa peça, normalmente a arruela fica colada nessa guarnição de borracha do filtro de óleo. Aí o pessoal vai lá, o ser humano vai lá, e o que acontece? Ele acaba substituindo o filtro de óleo, não olha se tem arruela e joga fora, descarta, né, o filtro de óleo e monta sem a arruela. Montando sem a arruela, a mola vai mastigar o filtro de óleo e vai fazer aquele problema que eu estava comentando, fazer o óleo entrar num lugar falso, e com isso não vai fazer a filtragem do óleo, por isso é prejudicial, tá bom? Então lembrando, a motocicleta quando entra aqui é nossa, e quando ela sai daqui, recebe a alta dela, aí volta a ser dos irmãos. Mas estando aqui está sob minha responsabilidade, infelizmente tem que se fazer o serviço correto. Não tem como a gente escapar. Bom, o que vamos precisar, Gabriel? Temos uma listinha que eu já vou deixar aqui, né, para nosso irmão já entender, né? E a gente providencia, depois se ele não achar, a gente passa os links ali das peças, né, que a gente encontra aí nesses sites de compra, né? Tipo ML, né? Bom,
Ô, Gabriel, o que temos aí? O que vamos precisar agora para... Né? Bom, sabemos que apresentou desgaste, por isso elas vão ser ali retificadas, né? Tanto a parte do cabeçote, que vai ser substituída as válvulas e também os retentores de válvula, né? Bom, e os cilindros vamos tirar a ovalação e fazer ali o trabalho de brunimento, tá bom? Então tá aqui, sabemos que essas duas peças estão lá. E vamos precisar, para montar o motor, vamos precisar do que? Vamos lá? Dos retentores. Os dois retentores, tanto de virabrequim quanto o de pinhão, né? Esse pode ser original, esse pode ser aquele de Viton, que é mais em conta, né? Da marca RTO, é mais em conta, e eu acredito que seja melhor, por causa do material ser de Viton, aguentar mais ainda alta temperatura. O que mais, Gabriel, temos que na nossa listinha? Os kits de juntas. Os kits de junta? De junta completa. Entrar a junta, né? As juntas, né, do motor, vamos precisar agora completo de novo, tá bom? Inclusive, o completo é aquele que vem aquelas borrachinhas, aqueles O-rings grandes que vão ali, os dois, né, que vão ali debaixo dos, em volta dos cilindros. Tem que ser completa, não pode ser, né? O pessoal às vezes fala que é completo e não manda completo. Tem que vir essas borrachas para ser completo. O que mais, Gabriel? Os 3 litros de óleo. Vamos ter que repor o óleo, né? Porque o óleo nós descartamos, embora era novo, o óleo é novinho, mas temos que descartar o óleo. Não podemos colocar o óleo contaminado novamente dentro do propulsor, né? Se gasta-se tanto dinheiro para fazer, para arrumar e tudo, e depois põe o óleo velho de novo, o óleo que quer dizer velho em termos, né? Mas não tem como você coletar o óleo sem contaminar ele, né? Então vamos precisar de novo de 3 litros de óleo, né? O que mais, Gabriel? A arruela. A arruela, né? Que é aquela arruela, no caso, né? Que agora tem para vender. Agora a gente encontra aqui na Pit Stop Garage, a oficina das clássicas. O que mais? As guarnições do escape. As guarnições do escape, né? Porque tivemos que tirar o sistema de escape. Toda vez que se tira o sistema de escape, as guarnições que vão ali nas duas ponteiras e as duas guarnições que vão ali nas curvas na parte de baixo e também na parte de cima, né? Que são duas, tipo as arruelas de alumínio, né? Que vai em cima, e embaixo é uma junta mesmo de material que parece aquele de telha, amianto, né? Então esse é o kitzinho de junta do sistema de escape, né? 1 galão de H7. Ou galão de H7 para mim repor, porque eu lavei aqui tudo aqui. O galão de H7. Os parafusos. Sim, os parafusos. Olha o que acontece. Vamos mostrar aqui. Esses são os parafusos que tem o retentor. Um tá sem já, ó. Esse daqui, ó. Qual que é? Esse aí. Bom, olha, um já tá sem, né? Também é aquele negócio, né? Tá aí há mais de 40 anos. Então vamos precisar dos 2 parafusos. Parafusos prisioneiros que seguram ali o cabeçote, o conjunto, né? Cabeçote, cilindro no bloco superior, tá bom? Aqui, ó, esse aqui ainda temos que limpar ele, né? Ó, vamos tentar reaproveitar ele, ó, tá bem oxidado, ó. Tá bom? Vamos tentar reaproveitar ele. Esse também, né? Ó, tá aqui. Então, esses dois são os da ponta, né? São 8 parafusos, né? São os 2 centrais e os 2 com retentores. Esses aqui precisa de substituição, tá bom? É isso que está constando lá. O que mais? Os coxins do dianteiro do tanque. Sim. Estão com folgas, né? Bom, o coxim. Vamos falar do coxim do tanque. Sabemos que o tanque de combustível, essas peças, nenhuma peça que está aqui na motocicleta está à toa. O engenheiro não estudou 5 anos, fez curso de aperfeiçoamento para colocar uma peça aqui desnecessária, para elevar o custo de produção. Ele não é à toa. Bom, e voltamos. Pois acabou a bateria. Troquei. Bom, estava eu aqui
falando sobre o coxim. Olha o coxim, olha. Esse aí é o coxim do tanque de combustível, é o coxim da parte dianteira. E tem o coxim da parte traseira. Deixa eu mostrar. Tá aqui. Vamos lá no tanque de combustível da Honda CB 450. Modelo custom do nosso irmão Luciano. Esse é o coxim traseiro. Olha, do tanque. Tá vendo? O coxinho é uma borracha. E esse é o dianteiro. Olha o dianteiro. Ele vai aqui. Mostra aí onde vai. Ele vai aqui. Bom, ele tá já folgado aí, ó. Ele nem para mais aí. Bom, mas não é só esse o problema. O problema é que eles, com o tempo, e eles devem estar aí há mais de 40 anos, com o tempo ele resseca, fica duro. Olha, ele perde a capacidade de amortecimento do tanque. O coxim traseiro, ele vai aqui. Aqui é o carburador que nós cobrimos direitinho. O coxim traseiro, ele vai aqui. Numa parte aqui. O coxim dianteiro, ele vai aqui. E ele serve para suportar o peso do tanque e amortecer o peso. Ele não está à toa aqui. Ele não está de enfeite aqui. Ele não é uma peça de enfeite. De adereço. Ela está aqui para cumprir uma função, que é amortecer o impacto, a vibração que o tanque recebe aqui do sistema de suspensão. O que o sistema de suspensão pode absorver, ele absorve. Agora, nas partes aqui, para não quebrar, não trincar, não rachar chassis, não rachar a parte onde vai encaixar do tanque, se coloca esse coxim e ele tem que estar funcional. E aqui ele está ressecado. Então vamos precisar de substituir os dianteiros. Precisa substituir. Não adianta a gente chorar. Mas tem que comprar. Tem que substituir. Essa é a verdade. A gente, infelizmente, a gente tem uma moto dessa, somos proprietários. Eu sou proprietário. O Gabriel também tem uma clássica também. E nós temos que gastar dinheiro, não tem jeito. Mas a gente não tem dinheiro. Eu costumo sempre falar, irmãos, se você não tem dinheiro para manter uma motocicleta dessa, vende ela, passe ela para alguém que vá cuidar, que vá fazer a devida manutenção certinha dela, passe ela e compra uma CG. Não dá para manter, compra uma bicicleta. Não dá para, compra um tico-tico. Compra um patinete. Ou compra uma Havaiana. Tá? Desculpa. A verdade é essa. Agora, você tendo uma motocicleta dessa, não tem como você não dar uma manutenção, não fazer. Você tem um automóvel, você tem um filho, você tem que manter, você tem que alimentar. Não tem, então não tenha filho, faça uma vasectomia. Se você tem filho, você tem que sustentar, você tem que trabalhar, você tem que... Entende? Eu tô sendo meio assim duro, mas é para fazer os irmãos entenderem que não é o fato só de você possuir uma motocicleta dessa. É barata, você hoje em dia encontra aí 10 mil, 11 mil, 15 mil, 20 mil, você compra uma motocicleta dessa. Agora, e manter? Uma motocicleta dessa hoje em dia está em conta. Na época dela era a mais cara que tinha da Honda. A CB 400, 450 era a mais cara. Era a mais cara, se pagava ágio para possuir uma moto dessa, pra gente pôr o bumbum, para pôr um bumbum num banco daquele ali, tinha que se pagar ágio. Hoje em dia tá bem mais em conta. Hoje em dia podemos realizar os nossos sonhos e comprar uma motocicleta dessa. Só que a manutenção dela continua sendo alta, cara. Então a gente não adianta chorar. Não adianta, a gente não tem que chorar. Estoura um pouquinho, pede emprestado, pede empréstimo. Porque você tem que manter. Tá bom? Eu sei que os irmãos não vão gostar, né? Só os que são sérios mesmo e que entenderam o recado, a mensagem, que vão gostar desse vídeo. Mas esse vídeo serve para isso, para orientar e esclarecer de uma vez por todas que, tendo uma motocicleta dessa, você tem a responsabilidade histórica para manter ela rodando e original,
o mais original possível. Responsabilidade histórica, porque ela fez parte, era uma motocicleta das mais importantes e significativas da indústria de motocicletas no país. Então tem a parte histórica e a parte funcional, porque se você não mantém ela, ela pode comprometer a segurança, a sua vida pode pôr em risco, em jogo. Pessoal, os maloqueiros começando com as músicas aí. A gente tem que escutar as músicas, os barulhos deles. Vou ter que desligar aqui, porque senão vai dar problema aí de direitos autorais. Tá bom? Então já voltamos então, depois dessa da zorra, da bagunça. E voltamos aqui na Pit Stop Garagem, a oficina das clássicas. Sim, pois é. Bom, depois de mais de 4 horas de bagunça, de zorra, de barulho, os vagabundos de plantão, eles ficam de plantão, porque eles não trabalham e não deixam ninguém trabalhar. Não deixam. É assim que é esse tipo de ser, né? Se podemos nomenclaturar assim. Bom, voltando aqui na oficina, né? Na lida, na labuta, na vida de quem trabalha, né? Continuando aqui, né? Bom, tá aqui a CB Leopoldina, tá aqui bonitona, recebendo os devidos cuidados na sua manutenção corretiva. Pois é, lembrando, essa aqui é uma Honda CB 450 no modelo Custom do ano de 1984. Pois é, do ano de 1984, e ela pertence ao nosso querido irmão Luciano, lá de Carapicuíba, São Paulo. Bom, claro que já o vídeo já está um pouco extenso, né? Esse vídeo, né? Que é o terceiro dessa série. CB Leopoldina, o retorno. É o terceiro. Bom, e vamos finalizar ele com mais alguns detalhes aqui compartilhar, né? Com os irmãos aqui, algumas, né? Mais algumas coisas aqui. Bom, eu comentei anteriormente sobre os coxins, a necessidade da substituição, né? Vamos fazer a substituição. Tem mais peças, Gabriel, que nós não citamos? Bom, daquela lista de relação de peças, tem mais alguma coisa? Não? Bom, então vamos falar aqui, olha. Foi lavado, né? Quando nós desmontamos, né, tiramos o propulsor, né, das motocicletas que aparecem aqui na oficina, na Pit Stop Garage, nós sempre lavamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Olha que brilho. Nós lavamos aqui direitinho, né? Essa parte aqui é onde vai fixado a parte traseira do propulsor. Aqui a parte dianteira e aqui a parte central. São 3 suportes que seguram o propulsor, no caso das Hondas CB 400 e 450. Bom, então só para mostrar aqui, tá bem lavadinho, né, bem limpinho. Quando colocarmos o propulsor aqui, nessa parte, né, vai estar aqui tudo limpinho. Tem mais de 40 anos sem a retirada desse propulsor. E olha como é que tá. Olha, tá até aparecendo a câmera aí, ó, a GoPro. Pois é, tá limpinho. Bom, isso aqui é para nós mostrarmos o nível de cuidado que temos com essas máquinas. O nível de cuidado. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outros colegas da graxa fazendo esse tipo de serviço. Por isso fica aqui o conselho. Irmãos, vocês que têm a oportunidade de mexer nessas máquinas, nessas clássicas, quando for fazer qualquer tipo de manutenção, aproveita, olha, e faça esse serviço.
Tá aqui, tudo lavadinho com H7 para tirar. Olha aqui do outro lado, ó. Para tirar toda a graxa, todo o óleo que fica aqui depositado por vários anos. Pois é, esse aqui é o devido cuidado que devemos ter. Pois é. Bom, eu gostaria também de comentar acerca de uma peça que no vídeo anterior nós não conseguimos identificar problemas. Agora, com a desmontagem desses componentes, dessas peças, eu pude atestar aqui, podemos, né, nós aqui da oficina, conseguimos atestar que ela está com folga. No vídeo anterior eu até comentei, não está com folga, porque ela estava bem fixada ainda, né, na peça. Mas desmontando ela, porque tivemos que desmontar o propulsor e tentar achar alguma coisa que fizesse aquele barulho que está acontecendo no propulsor. E nós só conseguimos identificar esta peça, que eu acredito que seja responsável por estar fazendo aquele barulho irregular no propulsor, porque é a única peça que está apresentando folga, problemas. Vamos averiguar? Olha aqui, ela solta agora, ó, mas está com pouca folga. Não sei se está dando para os irmãos identificar. Lembrando que essa aqui é a campana, é um material de alumínio com a engrenagem. Olha como que é aqui, ó, no caso, ó. Tá vendo? Ela não tá, barulheira, ela não tá apresentando muita folga, mas tem folga, né? Olha aqui, tá vendo os rebites, que normalmente são substituídos por parafuso em inox? Pois é, em inox não, parafuso em aço, né? Então aqui normalmente tem umas buchas. Mostra aí direito, vira aí. Não, é nesse sentido, isso. Vamos ver a folga, olha, só se essa peça está fazendo o barulho que nós estamos aí escutando. É a única coisa que está apresentando uma anormalidade dentro do propulsor, porque as demais coisas que está lá no propulsor, ali ó, no suporte, daqui nós podemos ver, ó, não está apresentando desgaste fora do comum, daquilo que é especificado no manual de serviço. Pois é, a única coisa que podemos entender e supor é que essa peça, a campana, por conta da folga que está apresentando agora, porque no vídeo anterior estava presa, né? E normalmente você consegue detectar, né, algum problema, alguma folga, coisa que nós não conseguimos fazer naquele momento, porque estavam todas as peças presas, torqueadas, apertadas. Soltando elas, nós examinamos uma por uma para tentar entender o porquê. Para tentar entender o porquê do barulho, né? E sinceramente a única coisa que identificamos de anormal é essa campana, que vamos tentar providenciar, claro, o seu conserto. Não existe novo, tá? Desse aqui. E normalmente quando nós compramos essa peça usada, sempre está com folga. Então essa peça tem que ser levada, vai ser levada para o nosso irmão lá de Mauá. Lá ele vai fazer o serviço, não é um serviço muito barato, não é? Lá ele vai fazer a substituição interna das buchas, substituição das molas, né? Para ter mais pressão no conjunto. E assim tentarmos eliminar todas as variantes, todas as peças que mostram um desgaste já excessivo, que é o caso, por exemplo, dos cilindros que estão ovalados, das válvulas que estavam A6 empenadas, entendeu? Tudo isso pode estar causando esse barulho anormal de dentro do propulsor. Lembrando, irmãos, uma coisa
é você fazer um pré-diagnóstico quando está ali tudo montado, né? Então você faz ali um pré-diagnóstico, olha, pode ser isso, mas tem que se desmontar e medir todas as peças direitinho para ver se está tudo dentro dos conformes. Diferente disso, não tem como precisar, né? É verdade. Então, valores, principalmente de peças, vai sempre variar, né? É por isso que eu, afirmando novamente, não gosto de passar esse tipo de orçamento. Por quê? Porque o propulsor, essas em si, as motocicletas em si, é como se fosse uma caixinha de surpresa. Você abre e vai vendo o que ela está aparentando ali de desgaste, o que ela sofreu no decorrer das décadas. Eu digo décadas porque essa aqui tem mais de 40 anos. É 1984, estamos em 2025, são 41 anos exatos. Pois é. São 41 anos de uso. Então você não tem como você precisar saber ou passar um preço. Você pode passar uma estimativa, né? Então não adianta os irmãos querer fazer, olha, eu quero fazer um orçamento, quero saber quanto que eu vou gastar de mão de obra, legal. Você tem como. Agora, de peças, você não sabe nem quais as peças que precisam ser substituídas. E as peças substituídas variam de preço, tem cotação em dólar, é tudo cotado em dólar. O arroz que nós comemos, o feijão que nós comemos, o combustível que nós colocamos, é tudo cotado em dólar. E dólar tem flutuação, tem variação, principalmente nesse paizinho aqui que nós vivemos, Tupiniquim, onde é mal administrado, né? O governo administra muito mal as coisas e tem essa flutuação, essa variação, tá bom? Essa é a verdade, né? Um país maravilhoso, lindo, grande, como o nosso Brasil, mas muito mal administrado, muito mal gerido. Por isso tem esse problema grande com peças e coisas e alimentos e consumíveis. Temos esse problema. Bom, tira aqui para mim, viu? Bom, aqui. Bom, então vamos fazer isso, porque temos que eliminar todos os problemas que o propulsor está mostrando, e ainda corremos o risco, olha, fica registrado aqui, corremos o risco ainda de ter problemas. Pois na primeira vez que trouxe, substituímos aqui a bomba de óleo no vídeo anterior, procuramos aqui algum problema, torcemos para que o barulho não persistisse, o barulho persistiu, tivemos então que abrir o propulsor e examinar peça por peça interna. O que nós conseguimos detectar de desgaste, estamos corrigindo para que não haja esse problema. Mas e se persistir? Temos que continuar trabalhando. É uma caixa de surpresa. Essa motocicleta aqui em questão, esse exemplar maravilhoso que estamos aqui, né? É muito bem cuidado, inclusive, né? Por sinal, muito bem, né? A manutenção desse o antigo proprietário cuidou muito bem dessa moto, mas está aparecendo os problemas de desgaste natural e que não estamos até o momento conseguindo identificar e solucionar. O que está irregular, estamos corrigindo. Vamos montar novamente o propulsor depois de tudo corrigido, tudo aferido, e vamos torcer para que o barulho venha sumir, porque não tem coisas que a gente não consegue explicar, que acontece que não conseguimos explicar, tá bom? Então, para atualização de informação, de trabalho, de serviço que está sendo feito, né, de manutenção corretiva que está sendo feita nessa bela motocicleta, na CB Leopoldina, então o último item que eu estou aqui, né, vou aqui informar novamente. Eu já tinha feito um comentário com o nosso querido irmão, mas eu vou expor esse comentário porque é para todos os irmãos entenderem, né,
O problema é que se tem de fazer uma substituição de algum componente fora da especificação, que é o caso da bateria. Essa bateria que está aqui, olha a marca, é até uma marca muito boa, eu gosto dessa marca, Pioneiro. Tá aqui. Mas ela não é a bateria para CB. Ela é grande, ela é maior do que a caixa, em primeiro lugar. O formato dela, olha, pode ver que tem muita sobra aqui, tá? O formato dela, ela não encaixa direito. Tenta encaixar aí, Gabriel. Ela encaixa aqui muito, ó. Bom, então já tá errado. Nem força. Já tá errado. Eu já não aprovo, já não passa pelo nosso CRIO, né? É pelo nosso crivo aqui da oficina. Bom, tá sem o coxinho. Precisa-se do coxinho. Tem um coxinho aqui. Assim como tem importância o coxinho do tanque, a mesma coisa tem importância. O engenheiro, eu quero explicar para os irmãos, o engenheiro não estuda 5 anos, o engenheiro projetista, né? O engenheiro mecânico, né? Assim como outras profissões, né? O engenheiro não estuda 5 anos, não faz curso de aperfeiçoamento, não entra numa multinacional, que é no caso aqui da japonesa, Honda, entendeu? Para desenvolver uma peça à toa, aqui para ficar de enfeite. Não, todas as peças, desde essa pequena aqui pecinha, todas as peças que compõem aqui essa motocicleta estão aqui porque cumprem uma funcionalidade. O coxim, precisamos do coxim, temos que correr atrás, temos que providenciar. E uma bateria nova, porque o maior problema dessa bateria, qual que é? É a especificação técnica dela. Veja bem. Ela é uma bateria de 12 volts. Mas a corrente dela é, olha, 10. Onde que tá aqui? Onde está o 10 ampere? Não, aqui é 10 horas. Onde está a amperagem dela? A corrente dela de partida é 110, 90. Onde está a amperagem dela aqui? Bom, eu sei que ela é uma bateria de amperagem insuficiente, né? Tá aqui, onde está a bateria? 5,5 ampere. Carga rápida. Deixa eu ver, recarga. Cadê a amperagem? Eu tinha pedido para você ver. Tem a tensão nominal, que é 12 volts. Capacidade em ampere é aqui, 11 ampere. Ela é MBR11VP. Ela é 11 ampere. Ela é 11 ampere. Lembrando, a CB, o sistema elétrico dela, que já é um sistema elétrico subdesenvolvido. Entendeu? Ela não é super dimensionada, ela é subdesenvolvida. Já começa por aí. Bom, mas ela tem que trabalhar no mínimo com 12 volts, assim como qualquer veículo automotor, mas com uma corrente, no caso dessa, né? Uma outra motocicleta pode exigir menos, tem motocicleta que exige mais amperagem. No caso das nossas Hondas CB400 e 450, CBR 450 SR, ela precisa de, no mínimo, presta atenção, no mínimo de 12 ampere. Que é a corrente dela. O que acontece? Mas é só menos 1 ampere. É menos 1 ampere. Não tem problema. Tem problema sim. Porque o circuito eletrônico dela, eletrônico dela, precisa de no mínimo, lembrando, é subdesenvolvido, no mínimo 12 ampere de capacidade de corrente. Quem é aí, os irmãos aí que é engenheiro eletricista, né? Engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, vai entender o que eu estou falando. E o que acontece se você colocar uma bateria com uma corrente, né, com menos de 12 volts ou com menos de 12 ampere, que é a corrente elétrica? O que acontece no sistema elétrico? O que acontece? Pode queimar a bobina ou o CDI, que fica do outro lado. O CDI.
Olha que o CDI aqui, ó. O CDI fica desse lado. Aí, tá vendo? Se a corrente estiver inferior, vai forçar todo o sistema elétrico. Quando você dá a partida, pum, você deu a partida ali no botão, e aí vai promover a descarga. A corrente elétrica vai passar pelos condutores e vai ativar o motor de arranque, né? Que vai virar a placa de partida e virando o virabrequim e fazendo o sistema da motocicleta entrar em operação. Sistema elétrico. Lembrando, tem irmãos que às vezes trazem aqui que a moto tá falhando, a moto precisa limpar o carburador, precisa regular o carburador, e na verdade não é o carburador, é a parte elétrica, é a parte de faísca que fica às vezes inoperante, que fica às vezes descompatível com a necessidade do conjunto. Pois é muito comum. A faísca acaba ficando mais fraca. Pois é. Por quê? Porque esse ampere a menos já vai fazer diferença no circuito elétrico. Tinha que ser maior ainda a amperagem. Por exemplo, eu sempre recomendo se colocar a Motobat, que ela é 14 ampere. Lembrando, a CB é 12 ampere de corrente. Para funcionar ela, e ainda precariamente. Agora, se você tem que deixar uma folguinha a mais na corrente. Por isso que eu gosto de usar da marca Motobat. Ela é 12 volts e 12 ampere. Tem até umas... Olha lá em cima. Olha lá em cima na prateleira lá. Tá vendo? Tem lá tá lá, Motobat. Na minha eu uso Motobat. É um pouquinho mais cara, mas é a melhor. E no padrão original das nossas Hondas CB 400, 450, CBR 450. Pois é. Então, é altamente recomendável, porque se der problema, o culpado não vai ser eu. Não pode ser eu. Porque eu aviso, eu comento. Mas eu não tenho dinheiro, e nós caímos naquele caso. Entendeu? Não é o caso do nosso querido irmão, que ele entende bem, ele é mecânico, ele entende bem. No caso do nosso irmão, ele entende, ele sabe, ele nem questiona. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece. Então, ele sabe o problema que tem. E se é ainda de um propulsor aí de geração nova, dá problema em ABS, dá problema em sonda, e dá problema em injeção, e dá problema... Por quê? Porque a corrente elétrica, a bateria não está fornecendo a amperagem necessária para o funcionamento do circuito elétrico. E não é diferente das motos carburadas, das motos antigas, né? Lembrando, isso pode prejudicar o funcionamento da motocicleta, pode queimar. Você imagina quanto que é uma peça dessa? Vocês imaginam a dificuldade que tem para achar uma peça dessa? Ou um CDI? Pois estraga. Baixa amperagem estraga, alta amperagem também vai estragar. Então você tem que trabalhar num limite assim, 2 amperes a mais, para poder ter uma folga na corrente elétrica. Ou colocar aqui uma certa, correta, de 12 amperes. Essa aqui não é correta para ela. Não é. Temos que substituir, porque se der problema não pode falar que é eu. Que é nós aqui da oficina. Aqui a questão é quando que vai dar problema. Quando. Tá aqui com essa bateria. Quando não é certa, não é da amperagem certa, não é da especificação certa, não é do tamanho certo, ela não é nada certo. Essa é a verdade. E eu, quando vejo isso, me dá até calafrio quando eu vejo essas coisas aqui. Não, ela serve aí, o cara não quer às vezes gastar. Não quer gastar, quer deixar a moto estragar. É o que eu falo. Compra uma bicicleta ou uma Havaiana. A Havaiana não vai dar esse problema de manutenção. É uma Havaiana. Tá aqui, não dá problema. A não ser quebrar, tira, aí você tem que substituir. Cadê o seu Havaiana? Me dá o seu Havaiana aí. Eu ia pôr aqui o Havaiana. Aí, a pessoa não quer ter gasto? Compra uma Havaiana. Vai andar de Havaiana, que aí não tem gasto. Tendo isso aqui, você tem que colocar o componente correto
para não dar problema no resto do sistema. Fica aqui então mais essa dica, né? Tá aqui. Faltou alguma coisa? Eu mencionar mais alguma coisa? Não, né? Bom, assim? Faltou? Não. Então tá aqui ela, né? Vamos esperar então direitinho, né? Aquela parte ali nós vamos esperar chegar aí as peças necessárias junta e os retentores, os parafusos que tem ali a retenção, vamos montar, esperar chegar da oficina, claro, da retífica, né? Corrigido já nos mínimos detalhes, né? Estamos aqui nos mínimos detalhes para tentar resolver esse problema. Esse barulho inoportuno que está acontecendo no propulsor. Pois é, temos que fazer isso. Vamos ter que fazer isso, tá bom? Corrigir isso. Próximo vídeo, vamos ver já o propulsor ali, já a montagem. Vamos fazer a montagem, fechar ali o propulsor e instalar novamente no chassi. Isso vai ficar pro quarto vídeo dessa série. CB Leopoldina, o retorno. Pois é, e vou me despedir dos irmãos por aqui. Não deixando de esquecer, irmãos, ajude aí o canal aí com o seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo para que mais irmãos venham ter conhecimento desse trabalho, dessa labuta que nós fazemos aqui na oficina Pit Stop Garagem. Lembrando, a oficina das clássicas. Porque só mexemos com motocicletas clássicas aqui. Temos todo o anteparo, todo o ferramental e toda experiência de mais de 40 anos mexendo nessas máquinas. Pois é. E isso compartilhamos aqui com todos os nossos queridos irmãos. Aqueles que ainda não são inscritos, não deixam de se inscrever, compartilhar, deixar o like e deixo aí um abraço a todos os queridos irmãos. Desculpem por alguma coisa que eu tenha falado, sendo mais assim áspero nas minhas palavras, né? Os irmãos têm que me desculpar, mas isso vai servir para os demais irmãos que ainda não têm esse entendimento sobre essas belas motocicletas, tá bom? Saúde e paz para todos os irmãos. E voltaremos no quarto vídeo. Ficamos por aqui e fomos!